Primeira coisa, foi a quebra do mito dessa coisa da especialização. Ai, Preciso ter um rótulo para mim. Sou especialista nisso. eu acho que realmente isso aí não precisa ter. É. Olá, realizadora! Seja muito bem-vinda ao podcast que revela aquilo que ninguém quer mostrar. São os perrengues, os BOs que toda empreendedora que tem resultado passa. Aqui a gente vai revelar para você os bastidores. Meu nome é Débora Pedroso, sou especialista em marca pessoal, fundadora da agência Bastidores e criadora do método Posicionamento 360. E aqui a gente vai ter conversas francas sobre tudo o que envolve o empreender sendo mulher. Se esse assunto faz sentido para você, puxa sua cadeira, pegue o seu café ou chá e vamos para o nosso papo de bastidores. E hoje nós estamos com ela, que é engenheira civil, empresária e fundadora da Chess Mesa e Decor. Exatamente. Uma mulher que prova, na prática, que não existe rótulo capaz de limitar quem decide realizar. Eu sou sua fã, viu? Ela coloca a bota para ir ao canteiro de obras e, ao mesmo tempo, cria experiências refinadas através da mesa posta. Ela que inspira mulheres a romperem limites e assumirem o seu poder. E é sobre esse poder de uma mulher que não cabe em uma caixinha que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Vanessa Nardi. Estou muito feliz pelo convite, obrigada, Débora. E assim, a apresentação que você fez aí é realmente, acho que tudo que me representa. Eu não estou numa caixinha. Antigamente, antes de entender um pouquinho de me entender também pessoalmente, eu me colocava nessa caixinha, eu achava que eu só podia fazer aquilo e nada mais, mas depois de amadurecimento, tentar de quebrar a cara também, né, e muito também na pandemia, que eu acho que para mim foi não só para mim, mas para muitas pessoas, foi um divisor de águas, o antes e o depois. Eu entendi perfeitamente que eu não precisava me rotular, que eu conseguia andar por caminhos diversos e fazer muito bem feito diversos outros desafios que a vida estava me dando naquela época. E aqui estamos nós. Perfeito, Van. Você sabe que eu chamei você justamente por causa disso, né? Porque quando a gente fala sobre quais são, dentro da fórmula para fazer sucesso, você precisa se especializar em alguma coisa. É como se assim, qual é a sua especialidade? Não dá mais para ser generalista. Isso é o que as pessoas pregam. Só que você é a prova viva de que não precisa disso, né? E eu achei muito interessante trazer esse assunto para cá, porque muitas pessoas são multipotenciais, mas acabam perdendo oportunidades, elas deixam de crescer justamente porque elas acham que elas precisam se definir em uma única coisa. Quando que ela poderia, né, com a estratégia certa, aproveitar esses múltiplos talentos que ela tem. Exatamente. Né? E aí, Ivan, eu queria saber o seguinte de você. O que foi que mudou? Você falou da pandemia, mas o que foi que mudou assim, nos seus bastidores? Qual foi o momento de virada para você dizer assim, não, eu posso fazer mais de uma coisa, eu não me defino somente nisso daqui? Pronto. Vou voltar um pouco mais ainda, antes da pandemia, que foi quando eu vim morar aqui em Aracaju, né? Que você conhece, só somos eu e meu esposo aqui. E quando eu vim, foi por causa do trabalho do Matheus. Ele passou no concurso e tal, e foi chamado. Então, quando ele veio, nós éramos recém-casados. A gente tinha menos de um ano de casados. E aí, quando eu cheguei aqui, ele veio para o trabalho, mas eu vim, basicamente, inicialmente para acompanhá-lo, porque eu, como engenheira civil, tinha que me restabelecer aqui no mercado. E aí eu comecei a, na época, procurar emprego, me apresentava, só que eu não fiz faculdade aqui, eu não conhecia ninguém aqui, então eu tive realmente que renascer como uma fênix mesmo, das cinzas, e entender como era o mercado de Aracaju, onde é que eu poderia me inserir e tal. Aí eu já comecei a abrir a minha mente, minha cabeça para outras possibilidades além da engenharia. Eu trabalhei por muito tempo com a parte de orçamento de obra, com obra de estrada, então eu vivia por uma grande época da minha vida, eu vivi em ponte aérea, trabalhava em um estado, no outro dia acordava em outro estado e tal. E quando eu vim para aqui, para Aracaju, que tudo se acalmou, eu falei assim, agora o que é que eu faço? Aí foi quando eu fui me reestruturar
me entender como profissional. E foi a época que eu fiz o curso de técnico imobiliário para trabalhar como corretagem. Minha intenção na época era, vou fazer esse curso, vou entender como é o mercado de trabalho daqui, quais são as construtoras que eu possa me inserir e voltar a atuar como engenheira. Resumo da obra. Com 3 meses de curso, eu comecei a estagiar como corretora para poder conhecer as imobiliárias e tal. E aí, com pouco tempo, eu já me destaquei dentro da corretagem mesmo como uma boa vendedora. Eu nunca tinha vendido nada, nada. Eu amo. Eu nunca tinha vendido nada. E aí, a primeira venda que eu fiz foi... Na verdade, o primeiro plantão que a gente tira, né, na corretagem. Geralmente, a gente vai representar uma construtora ou outra tal. E aí, a gente tira plantão. Primeiro plantão que eu tirei, na época, ainda como estagiária, sendo apoiada pela responsável que já era formada, eu vendi 3 apartamentos em um único plantão. E aí, pronto, eu falei assim, meu Deus, nasci pra isso. Fiquei achando que eu ia ser a melhor vendedora do mundo, né? Adoro a empolgação. Empolgação. Nada mais do que assim, claro que eu tinha muita minha capacidade ali, porque realmente eu sentei e fui estudar a fundo a questão de apresentação, de mostrar para o cliente a parte prática mesmo, tal. Aprender técnica de venda. E também teve um pouquinho de sorte principiante ali. E depois desse primeiro plantão, eu fui entender que realmente não era assim toda semana. Eu falava assim, nossa, eu vender assim toda semana vai estar ótimo. Vou ficar rica. Ficar rica. Mas não foi assim. Mas essa daí foi a primeira vez que eu saí da caixinha mesmo, assim, que eu vi que além da engenharia eu poderia atuar em outras áreas. Mas aí eu gostei tanto da venda em si, né? E comecei a aprender marketing nessa época. Para mim foi a melhor escola, a parte da corretagem foi a melhor escola de marketing que eu tive. Que aí eu fui entender a questão de precificação, de trabalhar com o público externo, de apresentar, enfim, de precificar, de mostrar produto, de como me apresentar também para o cliente. E isso fez com que eu abrisse mais outra caixinha, falasse assim, venda está muito além disso que eu estou fazendo aqui. Venda é uma coisa que eu gostei de fazer. Eu sou uma boa vendedora. E todo mundo ele é um pouco de vendedor, querendo ou não, né? A pessoa pode não se intitular como vendedor, mas se você quer prestar um serviço, você tem que aprender a vender, você quer qualquer coisa que você for fazer, qualquer tipo de serviço. Se você quiser ganhar uma discussão, você tem que ser persuasivo, você tem que saber se posicionar, enfim, eu acho que em qualquer área. E aí, acabei me destacando, fiquei como gerente de vendas nessa imobiliária, e isso foi começando a traçar a minha história aqui em Aracaju. A gente já está aqui há quase 9 anos, e essa daí foi quase 9 anos, e aí foi minha história aqui em Aracaju, começou a ser traçada nesta fase aí, e dentre esses termos aí, desse tempo, eu já estava inserida na parte de fazendo uma pós-graduação de engenharia diagnóstica, que era voltada mesmo para engenharia, que era a minha paixão mesmo, é a engenharia civil, para atuação profissional. E na pandemia, eu fiquei 2019 toda me planejando, voltando agora para a sua pergunta, né? 2019 eu fiquei o ano todo me planejando para voltar a atuar somente com engenharia a partir de 2020. Então, eu fui trabalhar... Eu sempre trabalhei com perícia, então eu sou perito judicial também. E aí, falei assim, não, vou fazer esse curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para atuar somente com perícia e avaliação de imóveis. Veio 2020, tudo parou. E aí eu falei, agora eu vou fazer o quê? Não tem mais perícia, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Deu aquela estagnada. Aí vem a Chess, que nasceu na época da pandemia. Como foi que nasceu? Como a engenharia estava parada, eu já tinha um grande acervo de mesa posta em casa, que muitos presentes também que a gente tinha ganhado de casamento, e também acervo pessoal que eu tinha adquirido. Eu sempre mostrava isso no Instagram, tá? Eu tinha um Instagram que chamava Casal Aprendiz, que eu mostrava meu dia a dia de casa, tudo assim, tipo, a rotina do dia a dia mesmo de casa. Não existe mais Instagram, viu, gente? Nem adianta procurar. Não existe mais.
Mas eu tinha esse Instagram que eu mostrava as coisas do dia a dia mesmo. Eu tinha o meu Instagram pessoal, mas tinha esse Casal Aprendiz que eu ficava mostrando do dia a dia, como era lidar, sei lá, com a organização de casa e tal. E aí, nesse Instagram, eu sempre colocava a questão da mesa posta do dia a dia também, normal. Uma mesa temática e tal. E aí, foi nascendo a Chess, porque na época da pandemia, o pessoal começou a pedir para alugar meus itens pessoais. Porque os restaurantes estavam fechados, o pessoal queria fazer comemoração em casa, celebrar aniversário do pai, da mãe, enfim. E aí, começaram a falar, Vanessa, me aluga isso daí, onde foi que você comprou, onde foi que você alugou? E aí, eu comecei a falar... despertar, né, aquela item, eu falei assim, isso daqui dá para fazer negócio com esse tipo de produto. Que até então era algo que eu não conhecia, que existia aí essa questão de aluguel, de decoração sim, mas assim, de itens de mesa posta, itens de coisas de casa, assim, mais de decoração intuitiva, eu não conhecia. E aí eu comecei a procurar na internet, e vi que realmente esse mercado era um mercado novo, mas que tinha uma grande abertura. E dia 11 de julho, um passeio meu com meu marido na praia, 11 de julho de 2020, a gente foi andar de bicicleta até a praia, e aí eu falei assim, eu tô com essa pulguinha atrás da orelha, acho que eu vou investir nesse negócio. E aí ele pegou, me deu todo o suporte, falou assim, vá que eu tô aqui com você, se achar melhor. Aí foi aí que nasceu a Chess. E aí no outro dia já Instagram e tal, a gente parei um pouquinho para pensar no nome, né? Não tinha um nome definido, mas aí eu coloquei uns 3 ou 4 assim na mesa, anotado, anotaçãozinha, né? Vocês vão entender depois. E aí nasceu o nome Chess Mesa e Decor, Chess é uma palavra francesa que quer dizer algo intimista, né? Chess Débora, quer dizer casa de Débora, Chess Moá, né? Minha casa, então... Chess Mesa e Decor, que é uma decoração de mesa intimista, de decoração que no início a Chess nasceu para isso, para eu fazer essas decorações intimistas, pequenas recepções, é tanto que eu comecei com um acervo pessoal de 6, 10 itens que eu tinha lá, e aí com o tempo, não, eu quero 20, eu quero não sei quanto, eu quero isso, quero essa quantidade, foi aumentando a quantidade, e hoje a gente atende aí a grandes públicos, e o mercado de Aracaju, a gente já atende também Bahia hoje, e uma quantidade bem maior de clientes. Que legal. Você começou um negócio na pandemia. Onde todo mundo estava achando assim, agora acabou, o que é que eu vou fazer? Muita gente fechou e você criou algo que prosperou e foi muito além da pandemia, né? Isso demonstra muito a nossa capacidade de resiliência. E mesmo no momento de caos, se você estiver em meio ao caos, se você não estiver focando nos problemas em si, mas focar na solução e no que você pode fazer a partir daquilo, é sempre se manter atenta, né? Eu acho que quando nós estamos atentas, a gente vê várias oportunidades de negócios e como a gente, com o que a gente tem, porque foi literalmente isso, né? Com o que você tinha, você criou. Foi com o que literalmente com o que eu tinha. Então, o acervo só foi crescendo depois. E é tanto que os erros, né, que a gente tem no início, que a gente não tem experiência, eu errei muito, porque eu comprei muitos itens que nunca foram alugados, porque eu achava lindo, maravilhoso. Realmente, quem olhava assim, falava, nossa, que prato lindo, mas não era comercial. Não era algo que ia ser utilizado no dia a dia. Então, eu errei bastante também nesse início, mas foi importante também para eu aprender como é que funcionava o negócio. Uma coisa também é que você olhar o negócio do vizinho ali, do concorrente, falar, tal, isso e aquilo. E quando você vai botar no seu negócio, na sua realidade, por exemplo, eu comecei a estudar pessoas que faziam esse tipo de serviço em outro estado e queria trazer essa realidade de outro estado para cá. E não funciona assim. Por quê? Porque a realidade de Aracaju é totalmente diferente, as pessoas são totalmente diferentes, o público daqui é diferente. Os costumes, Os costumes, então, essa personalidade daqui, da região, é independente dos outros. Então, realmente, eu errei um bocado, mas a gente vai aprender. Mas é essa visão de mercado, né? Você trouxe dois grandes pontos, que é o seguinte, a gente começa a empreender, muitas vezes a gente não pensa no público, é assim, o que eu gosto, como se você estivesse construindo um negócio para você. Pra mim, Você vai encontrar pessoas que elas compartilham da sua visão, mas o negócio não é para você, não é o que você gosta, mas aquilo que as pessoas querem comprar. Exatamente. E o segundo ponto é a questão de fazer um benchmark, né? Você pode até olhar para o que as pessoas e o mercado está fazendo. É bom porque você aflora a sua criatividade, você pode trazer coisas diferentes para o seu contexto, mas você tem que ter muita atenção
ao seu contexto. A gente precisa estudar, porque muitas vezes aquilo que você quer trazer, que você acha que é super inovador, para a sua região, para o seu nicho especificamente, não vai funcionar. Para a realidade daquilo que você está vivenciando ali, não vai funcionar. E não funciona mesmo. Não funciona mesmo. E aí, uma das coisas que eu aprendi, principalmente com os erros, né? Aprendi com o erro mesmo, essa questão que você falou, de o que é melhor para mim, o que eu gosto, o que eu amo, não vai ser o que o cliente vai querer. E isso daí também é um grande erro de muitos empreendedores, né? Que querem permanecer ali, aquilo ali, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a gente vê que não vai, mas tudo bem. Cada um tem seu tempo, não adianta a gente crucificar. E também a gente conhecer pessoas, parceiros, que vão te levar para outro nível. Que eu acho que isso é importantíssimo, network, né? Sim. Não sei se tem outra palavra, mas a palavra até então, quando... Network, a gente vai ter que importar essa. Eu também não sei outra para dizer. Vou adotar esse devido. Os relacionamentos profissionais, com parceiros profissionais. Então, também, eu nunca tinha trabalhado nessa área de eventos, que para mim era tudo muito novo. Eu tinha casado, tinha feito evento, tinha feito festa, tinha conhecido fornecedores, mas eu casei em outro estado. Eu morava, por exemplo, em Recife e casei na Bahia. Então, meu casamento foi todo organizado online, basicamente. Foi minha mãe, minhas primas, minha irmã, a decoradora, que era da cidade, que foi me dando esse suporte. Mas eu não conheci nem, assim, a fundo como era a questão de uma decoração de um casamento, né? De você estar lá o dia a dia, escolher vários. Pegava 2 ou 3 orçamentos assim, viu que eu gostava e tal, mas nunca tinha me aprofundado. Então, ter que me aprofundar com essa questão de decoração, de conhecer espaços de eventos aqui em Aracaju, restaurantes novos, tal, porque a gente faz muito evento em restaurante, então a gente tem que fazer essa visita técnica, de ir lá conhecer, para saber o tamanho da mesa, são diferenciais. A mesa de lá é de quantos centímetros? De 80, de 70? Por quê? Porque isso vai influenciar na composição da mesa, você não vai colocar tantos itens, vai colocar só isso, isso e isso. Então, tudo isso é um diferencial também que a gente, no dia a dia, só na prática, que a gente vai colocar em prática mesmo, o que a gente está ali no negócio. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. E empreender é muito... Por mais que você saiba fazer... Assim, primeiro que as coisas, as informações, elas vão se atualizando. Então, você precisa estar se atualizando na sua área. Mas também tem as outras questões, assim, que cada dia é um dia na vida da empreendedora, né? Cada dia é um dia. Então, quanto mais você vive... mais coisas novas vão aparecendo e você tem que aprender a lidar ali enquanto vive mesmo, né? Então, a importância da gente estar sempre em movimento e não se preocupar com isso. Surgiu alguma coisa, não sei como resolver. É a vida. Eu sempre tive essa questão de eu não olhar para o problema, olhar para a solução, né? Eu nunca fiquei naquela de ficar me remoendo ali, não sei o que. Não, meu negócio... o problema é esse daqui, então vamos lá. O que a gente tem de definição aqui? Quais são as opções que a gente tem? Opção A, B, C e D. Qual é a melhor? Qual é que vai me dar menos dor de cabeça? Qual é que vai resolver meu problema? Então, eu sou muito prática com relação a isso. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de enfrentar as divergências que acontecem no dia a dia e ficam focando só na dor de cabeça ali, vai acumulando, mas no final não resolve nada. Só sofre. E dá trabalho para terapeuta. E não só sofrer, dar trabalho para terapeuta, mas também fica um negócio tão maçante, porque toda a equipe ali também fica perdido. Então, você ser líder não é para todo mundo, né? Ser líder, ser chefe são coisas diferentes. Você entender qual é a dificuldade da sua equipe e sanar aquela dificuldade também não é fácil e não é para todo mundo também, porque você tem que treinar. Você chega lá e cobrar algo da sua equipe é uma coisa, mas você tem que treinar porque a equipe precisa saber o porquê que você está solicitando aquilo ali, é diferencial. Então, desde o início da Chess, eu já tinha essa visão de empresa, né? Então, eu tinha essa visão de que a empresa tem que ter sistema, a empresa, desde o primeiro dia da Chess, eu já fiz a contratação de um sistema. Então, a gente tem os aluguéis desde o primeiro aluguel.
em sistema, então a gente tem um acompanhamento financeiro que eu acho super importante isso daí. Eu tenho o manual da Chess, que eu mesmo redigi, de treinamento, de atendimento, o script ali de atendimento do cliente, eu acho super importante. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, elas são treinadas e retreinadas, e sempre tem uma atualização, a gente vai lá, senta e faz. Reuniões semanais também, eu acho que é super importante para liderar a equipe. Para saber as dificuldades daquela semana, como foi, o que tivemos essa semana aqui, qual foi a solução que a gente deu, qual poderia ser outra solução, porque nem sempre a gente está certo, a gente também, um problema que a gente resolveu aqui pode ter outra solução diferente lá na frente. Então, essa visão macro de empresa, mesmo que a minha empresa ainda é bem pequena, eu acho super importante, porque se começou certo, ela só tende a andar. E uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade no início, e eu vejo também muita gente tendo, é a questão de se desvincular da empresa. Se desvincular. Então, eu tinha muita dificuldade de fazer demanda, né? De delegar as ações. Mas também foi uma dificuldade que eu tive bem rápida, assim. Quando eu entendi, eu falei assim, não tenho como fazer isso daqui sozinha, não tenho como acumular serviços juntos. Por quê? Porque, além da Chess, eu ainda atuo como engenheira, né? Sim. Então, eu não posso estar o dia todo na empresa. Então, minha equipe, ela precisa andar sozinha, ela precisa saber como é que a empresa precisa andar. Então, essa fase de delegar, para mim, foi muito importante. Sofri um bocado, mas consegui. E hoje, eu não preciso estar lá o tempo todo. As meninas, elas não precisam da minha demanda lá o tempo todo, presencial. Dúvida ou outra, vai pelo WhatsApp, vai por ligação, por videochamada, mas consegue andar bem. E eu acho que isso é uma diferença, porque eu vejo algumas amigas assim que trabalham no mesmo ramo ou em outros ramos que têm uma dificuldade, que acha que tem que estar à frente de todos os serviços ali, senão a empresa não vai para frente. Porque elas não fazem melhor do que eu só... Tudo bem. Se você acha que você é a pessoa que faz melhor, ok, mas você tem que aprender a treinar e a respeitar também o posicionamento da outra pessoa, a forma de fazer da outra pessoa, que não fuja do padrão da sua empresa. Eu acho essa... o gargalo acaba sendo a própria empresária, A própria empresária. E esse é um problema que eu vejo em muitos setores, muitas empresas, desde empresas grandes até empresas menores, que é a questão da pessoa pegar tudo para si e não dar conta, porque é humanamente impossível você dar conta, a gente só tem 24 horas. Sim. Então... E assim, principalmente quando a gente começa a empreender, muitas pessoas começam a empreender sozinha. Então, é a eu empresa. Então, ela faz tudo. Eu sou tudo. Foi meu caso. Né? Aí, eu faço tudo. Desde o início, eu sempre que atendi, eu que fiz o serviço, ou que criei o produto. Então, só eu sei fazer. E aí, a empresa vai crescendo, vai tendo sucesso. Aí, você associa que o sucesso é por causa de você. E não é. Aí, no final, a sua empresa estagna. E ela estagnou por quê? Porque você não soube delegar. Você não conseguiu se desprender do negócio. E aí você deixa de ter uma visão de crescimento e passa a ter uma visão de escassez. E você perde oportunidade e perde dinheiro que você poderia estar fazendo ou para crescer o negócio ou criar novos negócios, né? A pessoa se limita ali. E aí que vem o erro. A empresa não é você. A empresa não pode ser você. Não pode ser você. Até porque você vira escrava, né? Exatamente. Você acha assim, nossa, mas um dia eu falei assim, eu vou tirar férias, tô precisando. Mas empresário não tira férias não. Eu falei, eu vou tirar férias. Até porque não tem como fazer nada. Nem que seja férias picadinhas, mas eu tiro. Exatamente. Mas a gente já criou essa mentalidade de que não, a gente não pode tirar férias, a gente tem que estar na empresa o tempo inteiro, porque só assim que a empresa vai pra frente. E ali você tá mais atrapalhando a empresa do que qualquer outra coisa, né? Se você tem essa visão, para e pensa que você tá com problema. E esse problema é você, inicialmente. Traça aí. Eu vi uma entrevista esses dias aí atrás, um tempo atrás aí. O rapaz, ele falou assim, Renato Cariani, falando assim, pegue durante uma semana tudo que você fez. Anote tudo que você fez. Anote no papel, pegue um caderninho e anote tudo que você fez. Depois de uma semana, pegue esse caderninho e olhe o que é que você poderia ter delegado.
Então, você vai entender que você não precisa fazer tudo. Tem muita coisa ali que você pode ter delegado. Coisas realmente que precisam de você e depende de você, realmente. Beleza, ok. Mas tem muitas outras itens ali, coisinhas bestas do dia a dia, de, sei lá, de mandar uma mensagem para um cliente, de fazer uma consulta com um fornecedor, de cobrar um fornecedor entrega. Isso daí, muita coisa não precisa ser você pode delegar. E são essas coisinhas que enchem o tempo da gente e no final do dia você olha e fala assim, não fiz nada. Exatamente. Fiquei o dia todo lá, trabalhei pra caramba, mas assim, no final do dia você senta e olha assim e fala assim, eu não fiz nada hoje, não fiz nada. E aí tá super cansado, porque você fez mil coisas, mas não fez o que deveria focar, né? No crescimento do negócio, você não vai crescer, porque você tá sempre preso no operacional. Exatamente. Você falou... Não, só rapidinho, eu falo assim, realmente a parte operacional é que demanda muito tempo. No início é importante, e é importante você saber ter uma noção geral de tudo da sua empresa. Isso é importantíssimo. Sim, até para pedir. Até para pedir. Até para você cobrar, você precisa saber o quê e por que você está cobrando. Mas não tem como você ficar nessa parte operacional sempre não. Não existe isso daí. Se você fizer isso, você se limita e você não cresce. Perfeito. Quando você estava falando, me chamou a atenção que você criou um negócio. Você criou um negócio na pandemia. E aí você falou assim, quando eu comecei, desde o primeiro dia eu já tinha um sistema. Isso. Isso me chamou a atenção, porque normalmente quando as pessoas começam, e principalmente do jeito que você começou, não foi algo que você planejou assim. Você viu a demanda, viu a oportunidade e disse, acho que eu vou investir nisso. E você já começou tudo certinho. Você já tinha essa visão de negócio, porque você já teve contato com pessoas que tinham negócio, ou já tinha trabalhado em algum negócio, ou você acha que isso veio da sua visão de engenheira focada em processos? Eu acredito muito a parte de processos de engenharia, porque eu tenho pós em engenharia de segurança do trabalho, em gerenciamento de projetos e engenharia diagnóstica. Então, a parte de projeto, a gente vê muito essa parte de sistematização, né? De dividir as áreas, de colocar cada pessoa como responsável de cada parte ali do projeto. E a parte também de processos de uma obra, por exemplo. Como é que a gente se divide uma obra? A gente divide em diversos setores, sei lá, infraestrutura, superestrutura, cobertura, tal, acabamentos. Então, eu já tinha muito dessa visão macro, e isso me ajudou bastante a começar do início, de uma forma, eu acho que, eu vou nem dizer mais correta, mas assim, mais coerente. Falar assim, se eu quero crescer, tenho que começar correto desde agora. Não vou deixar para ter uma visão financeira lá na frente. Se eu tenho R$0 aqui agora, eu já vou botar lá, R$0 que eu comecei. Se eu estou no negativo agora, porque eu só estou fazendo investimento, não tem problema. Eu boto lá todo o valor que foi investido e vamos lá. Pode ser que amanhã não dê nada, pode ser. Mas pode ser também que na frente eu dê graças a Deus, porque eu fiz esse sacrifício todo aqui agora e deu certo. O que realmente também é muita gente vai crescendo rápido, tal. Quando chega lá na frente, dá um boom. Aí a pessoa tem a falsa ideia, o empreendedor tem a falsa ideia de que ele está ganhando dinheiro, o dinheiro não é dele, é da empresa. É da empresa. Aí tira o dinheiro da empresa e paga as coisas no dia a dia. Sou rica, aí você vai ver, não tem nada, a empresa é rica, você não. Isso daí é o ensinamento que a gente aprende na internet, fala assim, o rico tem que ser a empresa, não é você não. Exatamente. Se você é rico, sua empresa é pobre... se você é rico e a empresa é pobre, meu filho, esqueça. Sua falência tá aí com data e hora marcada. Então, esqueça que é uma falsa ideia que você tem. E correr atrás também. Correr atrás mesmo, assim. E não ter vergonha, perguntar. Se fizer... Eu sempre tenho aquela ideia de falar assim, não existe pergunta boba, existe pergunta que você não fez e ficou sem resposta, né? Então, se você tá bobo ficou você que não perguntou. Exatamente. Perfeito. Eu gostei muito. Esse é um dos insights mais interessantes, que é, não importa o seu tamanho, não importa se você está começando hoje, se você começar do jeito certo, você vai dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. E aí é a gente fazer as aparas, né, Débora? Onde é que tá errando? Eu tô com um problema aqui. Beleza, esse aqui tá dando certo? Ok, isso aqui vai continuar dando certo, vamos ver onde é que a gente tá errando aqui. É um funcionário que não tá me dando retorno. Senta lá e vê se o problema é o funcionário mesmo ou você que não... Eu sempre foco muito na questão do treinamento. Se você que não treinar a pessoa direito, a pessoa que não tem experiência nenhuma naquilo ali, como é que você vai cobrar algo que a pessoa não tem experiência, que não sabe, que nunca foi treinada?
A pessoa tem experiência, na hora que eu fui contratar, ela tem experiência em atendimento a cliente, mas trabalhou na loja de roupas. O que ia ter a ver comigo, com o meu negócio, que é parte de decoração de mesa posta? Tem nada a ver. Quer dizer, tem nada a ver, não. Você pode até pegar um pouco do script assim, de atendimento, de início de atendimento, mas na hora que a pessoa for tirar dúvida lá, você tem Exatamente. que... Para você ser um bom vendedor, você tem que conhecer muito bem aquilo que você está vendendo. Você tem que, né? E eu acho que muitos empreendedores, eles pecam justamente nisso. É colocar a pessoa dentro da empresa e dizer assim, vai lá, agora se virem. E não é assim, não é assim. Cada atendimento é personalizado, por exemplo, lá na loja. E cada atendimento é personalizado porque a gente atende casamento, batizado, aniversário, 15 anos, divórcio, sei lá. Divórcio? Já fizeram festinhas de divórcio já. Então, cada um sabe onde... Entendi, festa de divórcio. Festa de divórcio. Então, almoço, sei lá, de domingo de família, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Então, cada data comemorativa, cada celebração que a pessoa está fazendo ali é personalizada, é diferente. Casamento ótimo. Eu faço, sei lá, botar exemplo, 50 casamentos. Mas desses 50 casamentos, um é rosa, um é verde, um é azul, um é branco. Então, as louças são diferentes, o lugar americano é diferente, as rosas são diferentes, o decorador é diferente, o cerimonialista é diferente, os locais são diferentes, não é? Então, não é receita de bolo. Eu sempre falo, receita de bolo O pessoal fala assim, isso não é receita de bolo, né? Mas receita de bolo, existe bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de coco, bolo de aipim. Então, nem toda receita de bolo é igual também, né? A mesma coisa com o negócio. É verdade. Eu acho que a gente também tem que se atentar a isso. A questão também é outra coisa. Épocas de ano. Tem época que é mais parado, tem época que é mais movimentado. E aí, você não vai focar em comprar material um fornecedor na época que é mais parado, senão você vai ter caixa para cobrir. Exatamente. E também você não consegue focar pouca quantidade em uma época que é mais movimentada, porque senão você não vai ter rotatividade de material. Então, tudo isso aí influencia também nas escolhas do acervo de matérias que a gente tem na loja. Entendi. São detalhes que a gente aprendeu com o tempo, mas são detalhes importantes. Nada como viver, né? Viver as experiências, elas ensinam muito, principalmente as negativas, né? A gente guarda mais aquilo que a gente sofreu para aprender do que quando a gente acerta. Eu levo uma experiência mesmo. Lá na loja eu tenho um caderninho, que é o caderninho caderninho de anotação. Eu tô falando caderninho aqui porque a Débora também anota tudo, viu, gente? Mas lá a gente tem um caderninho de anotações, que é onde a gente deixa os recados de lembranças normais do dia a dia. E também anota os itens de falta. Por exemplo, um cliente ligou para lá e eu quero uma champanheira. A gente tem champanheira no estoque? Não, anota aí. Aí passou, sei lá, uns 2 dias, alguém ligou de novo. Eu queria alugar uma champanheira. Tem champanheira na loja? Não. Anota aí. Qual foi a data e o pedido? Qual foi a data e o pedido? Final do mês, aí a gente, na reunião que a gente faz lá, a gente vê quais foram os pedidos desse mês que a gente não tinha na loja. Vale a pena investir nisso? A procura foi uma procura muito esporádica e tal. Por que foi procura essa época? Porque, sei lá, época de formatura. Então, época de formatura agora e o pessoal procura muito. Então, pode ser que a gente faça esse investimento futuramente. Então, a gente também tem estudo de mercado. Isso. Né, que é importante também de saber, mesmo que seja sazonal, para poder entender qual é a procura. E se for uma procura realmente recorrente, aí a gente faz esse investimento. Se não for uma coisa muito sazonal, eu quero uma flor de não sei o quê, tarará, um vaso azul misturado com branco, com rosa... Aí não, mas se for alguma coisa mais recorrente também, eu faço esse estudo para poder ver se vale a pena investir no acervo. Maravilha. Então, a importância de você ter total controle do seu negócio a ponto de você conseguir detectar onde você está falhando ou onde você poderia melhorar com os dados que você tem. Exatamente. Não necessariamente só estar olhando para fora, mas a partir dos dados que você tem. Porque eu percebo que tem muitas empreendedoras que estão anotando os dados, mas depois elas esquecem de analisar para tomar uma iniciativa. Eu só anotar. Eu sou uma pessoa das planilhas, eu analiso tudo. Eu vejo tudo. Engenharia. É engenharia. Foi a engenharia que me trouxe isso daí. E eu até coloquei aqui para perguntar para você, como é conciliar, né, esses 2 universos que, enquanto... Para mim eram 2 universos totalmente diferentes, mas enquanto você começava a explicar e falar sobre a Chess, eu conseguia ver
muitas coisas que você estava trazendo da engenharia, que faz parte dessa visão, né, de engenharia. Como é conciliar esses dois universos que aparentemente, né, olhando assim rapidamente, parecem tão diferentes? A engenharia é muito politécnica, né? Antigamente as faculdades, ela tinha faculdade politécnica de engenharia, que aí agrupava engenharia civil, elétrica, mecânica e tal. E aí depois foi subdividindo para engenharia civil, para as especialidades de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, enfim. Então, a engenharia ela é muito abrangente. Então, essa visão aí realmente me dá uma visão macro de algo, de qualquer coisa, de qualquer montagem, de qualquer serviço, de qualquer programação. E a Chess me dá aquela parte mais delicada, né? Aquela parte mais de sentimento, de querer estar com a família, de querer demonstrar aquele carinho que a gente tem pelo outro, que eu sempre falo que para mim a mesa posta é a minha forma de demonstrar amor pela outra pessoa, de demonstrar carinho pela outra pessoa. Se você for uma pessoa que vou receber você em minha casa, eu vou fazer a mesa posta para você, que vai ser a minha demonstração. Eu não sou de ficar falando palavras de afirmação, tal, mas cada um com essa demonstração de amor. Então, a minha é essa daí. Como é que eu consigo conciliar essas duas? Hoje, no meu dia a dia, é basicamente assim. Meu dia, por exemplo. Pela manhã, eu fico na parte de engenharia. Então, é pela manhã que eu fico na parte de vistoria de obra, que eu vou fazer as visitas nas obras, que eu vou fazer a parte de vistoria de imobiliário, que eu faço avaliação, a gente faz avaliação imobiliária lá além da Chess tem a Ban Engenharia, que é a parte de engenharia, né? Então, é a parte pela manhã que a gente vai fazer a avaliação imobiliária, que eu vou fazer perícia. Geralmente, as marcações de perícia são pela manhã, uma outra que é à tarde. Mas aí eu sempre divido assim, pela manhã a parte de engenharia e pela tarde a parte da Chess. E aí, pela manhã, eu tenho o pessoal também que me dá o suporte, né? O pessoal que trabalha comigo que me dá o suporte de poder passar planilha, cronograma e tal, e aí fazer as vistorias e amarrar direitinho. E pela tarde é a parte que eu vou sentar lá no escritório da Chess, na loja da Chess, e ver como é que foi o atendimento do dia. Muitos clientes também vão lá no período da tarde para poder fazer as visitas, para poder fazer decoradores, noivos, enfim, vão lá no período da tarde para poder fazer a presença, ir presencialmente na loja para poder tirar dúvida, ver composição. Então, eu acho que instintivamente mesmo eu já entendi que, para mim, essa parte funciona bem, essa divisão do dia funciona bem, né? Mas, mais uma vez, eu falo, a questão de tudo sozinho eu não faço nada. Não consigo. Então, aprender a delegar para mim foi importante. E saber cobrar também, que eu também tive essa dificuldade. Eu aprendi a delegar, mas aí eu tinha um pouco de receio de cobrar, achar que estava... Mas aí depois eu fui entender que não. Eu deleguei, tenho que cobrar e a pessoa tem que me dar um posicionamento ali mesmo. Eu sempre falo, quando eu mando as mensagens pessoal para a equipe, eu falo assim, gente, estou pedindo isso e isso, me dê retorno. Aí eu sempre boto, me dê retorno. Por quê? O retorno para mim é importante, porque na cabeça da pessoa, ela fez até o serviço que eu pedi, mas se ela não me der retorno, isso daqui pode atrasar algum item, algum serviço meu, de alguma conversa com algum parceiro que eu fiz. Então, eu sempre peço isso, me dê retorno. Ah, Vanessa, já finalizei isso daqui. Pronto, ótimo, já me deu retorno aí, eu já consigo olhar no sistema lá e ver tudo que eu preciso para poder dar continuidade no trabalho. É basicamente isso aí, essa divisão que eu faço. Perfeito. Na sua cabeça, essa divisão está muito clara. Mas para o mundo, para você sente que as pessoas elas conseguem entender o que é que você faz ou gera uma confusão? Como é que funciona isso para você? Não, são pessoas... Geralmente o público é tão totalmente diferente que ninguém nem sabe o que é que eu faço uma... Por exemplo, o pessoal de engenharia não sabe que eu faço essa parte de mesa posta e o pessoal de mesa posta, a hora que eu chego lá com a bota... toda vestida de engenheira. Eu tô muito bonita aqui, arrumada, mas geralmente no dia a dia é algo mais corriqueiro mesmo. É uma camisa normal, uma camisa mais simples. Eu gosto muito de botar uma terceira peça, que é por causa de proteção de sol também, né? Questão da obra. Então, e calça jeans. E basicamente assim, a minha roupa, se fosse aqui, mas tem uns adereços. Mas aí, quando o pessoal chega lá na loja que fala assim, nossa, você trabalha em obra e tal, eu falo, não, eu sou engenheira. A pessoa, não sabia não. Você lá no meio da taça de cristal de bota. Aí, eu agora já comecei a me corrigir com relação a isso, para quando eu chegar na Chess, eu dar uma mudadinha, ficar um pouco mais apresentável. Colocar um salto no carro e tal, então...
Mas os públicos são totalmente diferentes, então nem todo mundo faz essa associação, não. Muita gente que pergunta, assim, que me conhece no dia a dia, que vê, né? Que segue meu perfil pessoal, que vê lá que eu boto as 2 postagens. Mas aí, cada postagem é diferente. O da Chesa vai só para a parte de decoração mesmo e o de Van Engenharia vai só para a parte de engenharia mesmo. Perfeito. E o que você diria para outras mulheres que também não se encaixam em apenas uma definição? Deixa eu ver o que eu faço, porque isso é difícil, viu? Porque muita gente se limita por questões dela mesma e também tem muita gente que se limita por pressão externa, né? De alguém falar, sei lá, tem muita gente que tem traumas aí porque ouviu a vida inteira aquelas limitações e aí acaba absorvendo aquilo ali, levando como se fosse regra. Mas assim, eu vou falar algo que é muito pessoal, mas quem se sentir aí representado escuta seu coração e sua vontade. Se você tem uma vontade, o sim é óbvio. Se você tem uma vontade e o sim vem de cara, o sim é óbvio. Então, vá em frente. Siga um plano. Faça um curso diferente. Faça um curso totalmente diferente da sua área. Vanessa, eu tenho trabalho. Não sei, trabalho no ramo corporativo. Mas eu sempre quis fazer vou botar aqui, sei lá, fotografia. Faça um curso de fotografia, então. O sim é muito óbvio. Se lá você se realizar, segue o que o seu coração mandar. No início vai ser um pouco difícil, você não vai conseguir mandar, e aí vai ser aquela confusão. Mas quando é para acontecer, acontece, Débora. Dê uma chance para você. Não precisa falar para ninguém, guarde para você, o sonho é seu, a vontade é sua. Né? Se você tem esse receio de ser julgado, guarde para você, vá lá, faça e seja feliz. O não e o talvez é não. Se você tá na dúvida, não sei, é não. Se você, talvez, é não. O sim é muito, muito óbvio. Se você quer algo e você fala assim, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, e nada interfere aqui no seu raciocínio, na sua objetividade, é sim. Então, segue seu coração, vai lá e faça, que vai ser uma realização pessoal, profissional. E se for da vontade de Deus e você fizer direitinho, vai dar certo. Perfeito. Adorei. Você sabe que, assim, eu me identifico muito com isso, porque, assim, eu só tinha uma certeza. Eu queria empreender. Era a única certeza que eu tinha. Eu fui fazer administração por causa disso, inclusive. E eu já empreendi com tudo que você imaginar. Eu gostava de vender, então... E eu nunca tinha via... Eu vi a oportunidade, eu vou vender, então já vendi roupa, já vendi biju, já vendi brownie. Massa. E isso não te levou, tipo, até a experiência que você tem hoje? Sim. Muito do que eu trabalho hoje... Eu aplicava lá, mas eu aplicava isso com base no meu feeling, era coração. Acho que é assim que faz. Então, assim, só que toda vez que eu apareço, e eu ainda tenho isso até hoje, né? Então, tem alguma coisa que eu gosto, eu vou lá e faço, eu divulgo. Outro dia, eu tava fazendo, a gente tava conversando sobre isso. Eu fui fazer uma apresentação no colégio da minha filha e criei um livro infantil. Eu falei, nossa, isso aqui eu acho que tem potencial, esse livro. Aí eu fiz um link, coloquei pra vender, mandei pras mães. E aí uma amiga minha falou assim, agora você já tá escrevendo livro infantil. Eu falei, meu amor, bateu no coração, a gente faz. Só que as pessoas ainda, elas têm essa dificuldade de entender. E eu, por muito tempo, eu ficava receosa. Porque eu sou de um mercado que entende que, assim, você precisa se especializar. Você vai ser especialista em quê? As pessoas precisam olhar pra você, entender o que você faz, o que você faz, pra quem você vende. O pessoal ainda rotula bastante isso, ainda rotula bastante. E aí você imagina a Débora com a cabeça caótica, com várias ideias ao mesmo tempo. E por muito tempo, eu tentei ser uma pessoa conhecida por uma coisa só. Só que isso me limitava demais. Então, o que eu comecei a fazer foi me livrar dessas amarras. E começar, não sabe o que eu trabalho, não tem problema. Porque quem vai comprar de mim sabe, que é justamente isso que você falou. Exatamente isso. Os universos, eles não se cruzam. Então, assim, quem vai comprar o meu serviço, a minha mentoria de branding, de posicionamento, ela vai comprar, porque eu vou falar com ela. Se eu quero vender brownie, ela vai comprar. Então, eu sempre fazia coisas paralelas, porque saía de mim. Então, hoje eu percebo que o meu trabalho é muito mais criativo, que eu gosto de empreender, não importa o quê. Eu gosto de criar as coisas. Mas, por muito tempo, isso foi uma trava pra mim. E por isso que eu achei tão interessante a gente falar, porque eu acredito que tem muitas mulheres que são muito potenciais, mas que ficam travadas por esse mito da especialização. E você pode, se você for dedicada,
você pode ser boa, ter excelência naquilo que você faz. Que é o seu caso, né? Isso é importante você falar isso, porque a questão de empreender, não necessariamente você vai estar lá na parte operacional, que é isso que tem na cabeça, né? Que, eu tenho que estar lá na frente, eu que vou fazer o serviço. Não, a parte de empreender é o quê? Você vai ser um líder. Isso. Você tem que aprender a ser líder. Então, você tem que aprender quais são as artimanhas, quais são as técnicas que um líder vai ter para você ser um bom líder, para você conseguir fazer as demandas, para você conseguir fazer as cobranças na hora certa. Tem gente que nasceu para ser... para trabalhar por detrás, né? Como é que eu posso falar? Tem gente que nasceu para ser operacional. E tem gente que não consegue raciocinar, não consegue ter... Não tô falando de uma forma metódica, não. Eu tô falando assim, de uma forma que... Tem gente que nasceu para ser mandado e tem gente que nasceu para liderar. E tá tudo certo, não existe nem certo ou errado, não. Vai de perfil de cada um. Existe o seu funcionamento, Existe o seu funcionamento. Tem gente que não suporta trabalhar com CLT. E tem gente que só gosta daquela segurança de trabalhar com CLT, como CLT. E tá tudo certo também. Tem gente que prefere um trabalho rotineiro, tem outras pessoas que ficam entediadas se tiver que seguir uma rotina. Tem gente que só gosta de trabalhar em escritório e tem gente que só gosta de trabalhar na muvuca do dia a dia, lá na rua, sendo vendedor no calçadão, por exemplo. E tá todo mundo feliz. E se você estiver feliz, o que importa é isso. Se você estiver ganhando seu dinheiro de forma digna, se você conseguir fazer seu serviço ali da melhor forma, tá tudo certo. Você não precisa ficar se rotulando também com relação a isso. Mas hoje eu vejo que meu perfil sempre foi esse daqui, de ser multitarefas. Eu sempre consegui fazer 1001 coisas. Meu marido já não é assim, por exemplo. Meu marido, ele é uma pessoa totalmente correta ali, metódica. Ele gosta de manhã. Ele tem a rotina dele. Ele acorda todo dia, 4h30 da manhã, vai passear com os cachorros, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não consigo ser assim. E eu sou super feliz na minha forma de fazer as minhas coisas, e ele é super feliz na forma de fazer, e a gente dá super certo, porque a gente aprendeu a respeitar o limite e o posicionamento um do outro, e tá tudo bem, não existe, eu tô certo, você tá errado. A gente também tem que tirar isso da cabeça. O que é bom pra mim, não é bom pra você. E o que é bom pra você, pode não ser o melhor pra mim. Por quê? Porque a gente tem vidas diferentes. Você mora com seu marido, com sua filha, cada um tem uma forma de pensar. Existe uma mãe com um pai que tem 10 filhos, nenhum filho é igual ao outro, foi criado do mesmo jeito, comeu da mesma comida e tem personalidades totalmente diferentes. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito de pensar, de agir, de guiar a sua própria vida, e tá tudo bem, assim, não vejo problema nenhum da gente ter essas diferenças, essas fugas, não. Eu acho que o importante é ser feliz e fazer as coisas de forma digna. Perfeito. Né? Eu coloquei aqui alguns aprendizados que eu tive aqui hoje com você. Vamos lá. Porque a gente tem que falar sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa assiste e não anota, ou não prestou atenção. Aí eu vou trazer os principais pontos. Faz aí o checklist. O checklist. Faz o checklist aí. O checklist e aí é você bom. vai pontuando se você gosta. Se você falar, eu acho que faz sentido. Tá bom? Primeira coisa foi a quebra do mito dessa coisa da especialização. Preciso ter um rótulo para mim. Sou especialista nisso. Eu acho que realmente isso aí não precisa ter. Se você não tem problema. Agora, se você tem, eu tenho que ser especialista. Tá tudo certo aí também. Se você exatamente. Tem pessoas que são assim, mas que não é. Tá tudo bem. Tudo bem. Não precisa ser engessado aí para 100% da população, não. O meu rótulo agora sou empreendedora. Empreendedora. Eu posso ser o que eu quiser. Eu tenho uma vontade, sabe, que eu quiser. Meu pensamento há 2 anos agora, que eu já tenho trabalhado, é abrir um café. Eu amo. Pois é. Eu vou ser sua cliente. Você vai ser minha sócia. Adoro. Vamos abrir. A gente pode abrir um café, botar o podcast lá. Vamos bater papo com todos os clientes que chegarem. É bom. Eu amei. Bom, que é uma hora da pessoa relaxar lá, desestressar. Pronto, vamos fazer uma mesinha lá dessa daqui e falar assim, chegou a sua hora. Sente aqui que a gente vai conversar. O que é que você faz? Aí a gente começa a bater papo com as pessoas. É isso aí. Bom, gostei. Grandes ideias começam assim, viu? Exatamente. Mas é isso. Assim, eu acho que a oportunidade tem para todo mundo, é só você abrir a janelinha ali e enxergar direitinho. Perfeito. A segunda coisa que eu aprendi com você hoje, sobre a sua multiplicidade, pode ser o seu grande diferencial. Hoje a gente falou desse olhar e esse posicionamento, esse jeito de fazer que vem da engenharia, que é do processo, de tudo organizado, e você mostrou muito isso toda vez que você falou da Chess. Então, eu acredito que
aquela sua habilidade e a forma de trabalhar e de raciocinar que vem da engenharia impacta muito na forma como você formou e organiza. Diretamente. E eu acho que a Chess tem dado certo justamente por causa disso, dessa forma de pensar. E não fazer as coisas aleatórias, não. É tudo pensar. É tudo pensado, tudo programado, tudo anotado. Eu tenho toda essa questão desde o financeiro, desde a parte de acervo técnico, até a questão, por exemplo, a gente tem um bazar anual lá na Chess, né? O bazar anual serve para quê? Para eu colocar para fora tudo que não saiu ou que não faz mais contexto ali com a loja. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, no mundo da decoração, tudo muda. Todo ano tem uma paleta de cores lá da Pantone e tal. E eu compro acervo que, às vezes, fez sucesso por muito tempo, mas depois dá uma parada e vai ficar lá parado. Meu filho, acervo parado não gera... É custo. É custo. Não gera lucro, faturamento. É então, a gente faz o bazar, coloca para fora e faz a troca de acervo. Então, esse já é uma rotina também, algo que eu faço todo ano lá na Chess, na época de julho, que é o aniversário da loja, e que tem dado super certo. O pessoal já comenta, eu tô esperando já o próximo bazar, quando é que vai ser o próximo bazar? Então, isso também é algo que vale a pena a gente entender os processos internos também da loja e as demandas internas. Perfeito. Então, tudo que você faz na sua vida serve de experiência. Se você for esperta e estiver antenada, nada se perde. Tudo é um aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, tudo que você tem pode se transformar em uma grande habilidade ou um grande diferencial para o seu negócio hoje. Acredite. Outra coisa, organização e gestão do tempo. Isso é importantíssimo. É essencial quando você quer fazer mais de uma coisa. Você pode querer fazer tudo. Aí, às vezes, você acha que o problema é que você... eu sou multipotencial. As pessoas falam, eu sou TDAH, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. O problema não é que você pense em muitas coisas ao mesmo tempo. É que você não se organiza, não organiza suas ideias para fazer acontecer. Claro, o tempo é curto, a gente precisa, muitas vezes, de outros recursos, como pessoas e tal. Mas se você não for organizada e não fizer uma boa gestão do tempo, você vai se perder. É verdade. Eu estava nesse caos há um tempo atrás. Mas faz parte também. Isso te levou a aprendizado e hoje você consegue reconhecer, que isso é importante também. Eu sempre fui a pessoa da gestão do tempo. Depois que me tornei mãe, eu falei, gente, não é possível. Acho que eu tenho menos tempo que as outras pessoas. Não é possível. Não está acontecendo isso. E eu não conseguia dar conta. Você se martirizava muito, assim? Até hoje. É mesmo. Ainda com essa consciência. Eu falo, meu tempo é muito corrido. Eu não consigo fazer porque eu quero ser uma super empresária, mas também quero ser a super mãe, que está presente, cozinhando e fazendo coisas. E isso é uma coisa que me incomoda e eu ainda não estou estabilizada. Mas eu sempre fui, assim, antes de ser mãe, eu sempre cuidei muito dessa questão da gestão do tempo, não sei o quê. Já dei até mentoria sobre gestão do tempo quando eu penso sobre isso. Eu acho tão engraçado. Mas Débora, tudo bem, cobrança é bom, mas você também não pode se cobrar o tempo todo, não. Por quê? Porque a vida é cíclica também, né? Então tem épocas que você vai conseguir ser uma excelente mãe, uma maravilhosa mãe, tá lá 100% pra amar, mas também tem dias que você vai ter que focar aqui. Isso. É porque eu tinha muito essa visão que se prega, né? Que precisamos ter equilíbrio. E eu ficava atrás do equilíbrio, mas não tem. Achando que o equilíbrio... Isso, equilíbrio é todo mundo igual. Não, é o tempo inteiro. E o equilíbrio é justamente... você... pra agora aqui. Pra agora aqui. Pra você, justamente... O equilíbrio é justamente isso. Aí você ficar esperto ali. Isso. E é você ter muita clareza para estabelecer prioridades. Nesse período, qual é a minha prioridade? Então, é pensar sobre isso, porque o equilíbrio é segurar os pratinhos. É orar e vigiar. Exatamente, gostei. Orar e vigiar o tempo todo. E a outra coisa que eu aprendi com você foi coragem para romper rótulos. Eu gosto muito disso, porque assim, se você não tiver essa coragem para peitar e se posicionar, é isso que eu faço. Se você tem dúvidas, não tem problema, senta aqui que eu vou te explicar. Essa é a postura que, pelo menos, foi o que eu consegui enxergar em você. Mas muita gente, como eu disse que eu já fui por muito tempo, era... Nossa, mas você faz tanta coisa, assim, as pessoas não vão entender o que você vende. Não é assim, você deveria dizer só uma coisa, que não sei o quê. E eu falava, é mesmo. Não, mas... E eu me encolhia e me atrasava inteira. É porque muitos desses julgamentos também vêm de pessoas mais próximas, né? Então, são os que mais derrubam, são os menos edificantes. E como eu tenho uma vantagem, que é uma desvantagem também, mas eu tenho uma vantagem que eu não moro próximo de ninguém da minha família. Então, eu não tenho essa cobrança.
Então, todo mundo que me vê de longe, que fica acompanhando minha vida, minha família que vê de longe, eles veem hoje como assim, ai, que legal que você faz isso e tal. Então, eu não passei por essa cobrança, assim. Eu passei muito por essa cobrança quando eu fui fazer vestibular de engenharia. Porque uma tia queria que eu fizesse enfermagem, a outra queria que eu fizesse matemática, porque queria que eu fosse professora. Minha mãe não me via como engenheira dentro de uma obra, e eu falava assim, gente, mas... E aí, um pagava a inscrição do vestibular de enfermagem, o outro pagava vestibular de... Eu fui fazendo vestibular disso, vestibular daquilo, e passava, e depois eu falava assim, ai, meu Deus, tomara que eu passe de engenharia. Porque senão eu vou ter que entrar num desses aqui que não foi minha escolha. Que não foi minha escolha. Aí passei de engenharia. Eu falei, graças a Deus. Por quê? Porque realmente é um lugar que ainda, querendo ou não, ainda um lugar muito machista, que você tem que ficar se provando o tempo todo. Você tem dificuldade para poder trabalhar com pessoas do sexo masculino. Ainda, infelizmente, que as pessoas ficam lá te cobrando, e ainda mais pessoas mais antigas, prestadores de serviços mais antigos. E hoje eu não tô nem aí. Hoje eu ficava muito tempo me cobrando assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar isso, porque se alguém me perguntar alguma coisa lá, eu não souber. Hoje não, se eu não souber, Débora, hoje, tem muita coisa que eu não sei, que eu não sou especialista naquela área ali, eu falo, mas não sei isso dele, não, mas eu vou procurar saber e tá tudo certo. Eu trabalho com perícia hoje. Perícia é especialização de alguns, no meu caso é perícia de engenharia, então é especialização na parte de engenharia. Mas tem alguns casos que caem pra mim, que eu falo assim, nossa, isso daqui eu nunca vi, não. Esses dias mesmo caiu um negócio lá de um vapor de gasolina que eu fui estudar a época do benzeno lá, pegar NR para poder estudar. E porque minha cabeça é boa, mas não é um HD. Então, a gente tem essas limitações também. Então, uma coisa que eu também parei de me cobrar é eu não tenho que saber tudo. Exatamente. Eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que ser a melhor em tudo. Não. E... o que eu não souber, eu também não tenho vergonha de falar, não. Não sei, vou lá procurar e tá tudo certo. Mas também eu sou humilde nisso aí. Eu falo assim, ó, vou procurar saber, viu? Não tô sabendo, porque também antigamente eu era meio enfrentada. Não, eu sei, tá. A questão da quando a gente é mais nova, né? Eu sei isso aqui, ficava querendo impor a minha posição ali. E aí depois eu comecei a entender que não, eu não tenho que ganhar ninguém no grito e nem na marra. Eu tenho que provar que eu sou boa nisso daqui e minhas atitudes e meu trabalho que vai mostrar que é bom mesmo e acabou. E depois também que eu me deixei um pouco mais leve disso, dessas cobranças, eu acho que ficou mais leve pra mim. Mas a primeira questão é a questão da família mesmo. Família é algo que te eleva, mas também te encurrala a gente muito. Tem que tomar e nem por maldade cuidado. Também. Isso. Às vezes a pessoa quer te proteger tanto ali que fica com medo de você quebrar a cara, de você fazer alguma coisa errada, que faz um comentário ou outro que quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. Isso. E muitas vezes é a visão da pessoa, né? A visão dela que é limitada. E... ela não teve acesso a outras experiências, a outras vivências que não você é teve. O sonho, você tem que ter. Não é o sonho dela, é o seu sonho. Exatamente. É a sua vontade, é o seu investimento de tempo, é o seu investimento de coragem ali de enfrentar. Então ela tá falando aquela palavra que ela tá dizendo, aquele não que ela tá informando, aquela barra ali que ela tá colocando na sua frente, ela tá falando dela. Sim. Dos sonhos dela, da vontade dela. Você tem que pegar aquilo ali, abrir a portinha e falar assim, licença aqui, que essa porta aqui é minha, não é sua? Sim, perfeito. Tudo bem, eu entendo que você não tem coragem de fazer isso, eu entendo que vou respeitar a sua opinião, mas esse sonho aqui é meu, então você tem que enfrentar. Perfeito. Amei conversar com você. É difícil, mas não é... mas não é impossível. É verdade. Vanessa, muito obrigada. Adorei conversar com você. Já acabou. Que triste, mas tudo bem. A gente vai te chamar para falar outras coisas, porque você é uma mulher muito facetada, assim, multifacetada. Você tem várias coisas a contribuir. Hoje a gente veio falar sobre a questão de você ter várias habilidades ou querer acessar diferentes locais, né? Uhum. Mas você trouxe muito mais que isso. Você falou sobre gestão, você falou sobre liderança. É bem legal. Essa sou eu mesmo. Você trouxe muito isso e a gente conseguiu aprender bastante com você, né? Eu já quero um episódio como abrir um negócio. Como abrir um negócio. Aí você vai me convidar, que eu vou ser mera aqui espectadora, mas eu vou querer abrir, sentar aqui com os especialistas aí da área para poder ver o tintim por tintim. Porque por mais que eu tenha... tem um negócio que foi aberto, tal, mas sempre tem aquela coisinha que eu falo assim, isso daqui dá pra fazer. Isso. E aí eu tô pensando na cafeteria, então... na cafeteria mesmo. Eu amo isso, porque quanto mais a gente conversa, aí às vezes é um detalhe, que pra outra pessoa é uma coisa pequena, mas pra você falar,
Nossa, Nunca isso daí pensei é um nisso. insight. É um insight. É um insight. A ideia é justamente essa. É justamente essa mesmo, porque a gente não aprende em cursos mirabolantes, não, viu? A gente aprende no dia a dia mesmo, conversando com pessoas comuns e tendo aquelas ideiazinhas ali, ó, que vão fazer a diferença no seu futuro aí. Perfeito. Né? Ai, obrigada pelo convite, viu? Vamos lá. Então é isso. Muito obrigada por terem ficado até o final. Espero que você tenha entendido tudo que a gente falou aqui. Se teve algum insight diferente, também você pode compartilhar. E compartilhe esse episódio com aquela sua amiga que é multipotencial e acha que tem que escolher uma coisa só. É isso. Tchau.